presidente russo determinou que a importação de gás e petróleo por países que adotaram sanções contra ele seja feita em moeda russa. Um dos objetivos dessa medida é valorizar o rublo. O movimento de Vladimir Putin era previsível. Há um mês, o Kremlin já ameaçava cortar o fornecimento de gás na Europa se as compras não fossem feitas em rublos, como você acaba de escutar. Dito e feito. A Polônia e a Bulgária foram informadas de que a Rússia vai interromper o fornecimento de gás natural já a partir desta quarta-feira. E como já era pedra cantada, a Europa e os Estados Unidos trabalharam para buscar alternativas caso essas ameaças se confirmassem, o que acabou ocorrendo. A União Europeia correu para afirmar que búlgaros e poloneses serão abastecidos por produtores alternativos, como é o caso da Grécia. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi enfática ao afirmar que a dependência do gás russo está prestes a acabar para sempre e que Putin falhou na tentativa de dividir os países do bloco. Europe is moving forward on energy issues. Mas as coisas não são tão simples assim. 90% do gás que abastece a Bulgária vem da Rússia. E as alternativas para a Europa contra a dependência do Kremlin ainda estão sendo construídas. Não foi à toa que a própria presidente da Comissão Europeia advertiu que mecanismos para driblar restrições e pagar o gás aos russos, como já avaliam empresas na Alemanha, ferem as sanções impostas contra o governo de Vladimir Putin. E tudo isso acontece em meio ao aumento das tensões no campo de batalha, depois de explosões no lado russo da fronteira e do envio de armas pesadas para os combatentes ucranianos. Putin afirmou que qualquer país que tentar interferir na Ucrânia vai enfrentar uma resposta rápida de Moscou. E disse mais: todas as decisões de como a Rússia iria reagir nesses casos já foram tomadas. Como a interrupção do fornecimento de gás afeta os países da Europa, de que forma interfere no conflito na Ucrânia e na economia global, e o que pode se esperar do novo tom das ameaças de Putin ao Ocidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com um professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador visitante da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Davison Belém Lopes. Fique com a gente. Professor Davison Belém Lopes, falando especificamente da questão do gás, né? A Rússia fez um movimento importante, suspendeu o fornecimento para a Polônia e também para a Bulgária que tem na Rússia 90% do seu suprimento de gás. Aí a Bulgária lança a mão da Grécia, que aparece como uma opção de fornecimento para esses países. Agora, dá para dizer que esse tipo de conta é simples e a Europa rapidamente consegue absorver uma interrupção do fornecimento de gás pela Rússia? De fato, Roberto, essa é uma grande questão aqui na Europa nestes dias. Suscita muita preocupação por parte dos governos, especialmente dos governos mais a leste, no leste europeu, mas também os países da Europa Central, da Europa Ocidental, têm levantado preocupações a respeito da sustentabilidade do suprimento energético. E Putin tem jogado essa carta com certa destreza, com certa habilidade. A questão toda, do ponto de vista mais técnico, é que, a rigor, não é tão simples para a Rússia, para Putin, diversificar os consumidores do gás, porque, afinal de contas, há toda uma construção prévia, não é? Dos gasodutos. Isso é fixo, isso não é móvel. Então, não é tão simples substituir os compradores, não é? Mas também do lado de lá da equação, para os compradores, não é tão simples achar fornecedores confiáveis que estejam próximos, o que facilita, evidentemente, a logística. Então, isso é complicado. Essa relação
essa relação de suprimento energético, essa cadeia que se forma, ela quase que vulnera ou ela torna as partes muito dependentes umas das outras, não é? Então não é tão simples mudar todo esse esquema logístico da noite para o dia. É bem possível que no médio prazo a Europa busque alternativas, já vem buscando, a Europa Ocidental, a Europa do Leste, mas isso não vai acontecer com tanta facilidade, né? Isso já está claro. Os prognósticos, as projeções mais otimistas dos europeus são de que em um ano talvez eles consigam substituir 1/3 da matriz energética e passarão, portanto, a depender menos da Rússia. Mas daqui a um ano, no curto e no médio prazo, fica mais ou menos em aberto o que pode acontecer. Isso dá muita alavancagem, muito poder no prazo mais imediato a Vladimir Putin, evidentemente. A chefe da Comissão Europeia disse que a decisão da Rússia de cortar o gás para clientes aqui da Europa é um instrumento de chantagem sem justificativa e inaceitável. Ursula von der Leyen afirmou que já existe um plano de contingência para buscar alternativas e garantir o suprimento para os países da União Europeia. Pois é, professora, a presidente da Comissão Europeia disse que em breve o continente ficaria livre da dependência do gás russo para sempre. Mas pelo que o senhor está dizendo, não é tão simples assim, né? Até que isso seja conquistado, quais são os impactos esperados na economia europeia? Pois é, eu ouvia hoje, inclusive, uma análise a meu juízo, e eu não sou um especialista em energia, deixo claro, mas uma análise de quem entende do assunto, na Economist, era exatamente sobre isso. O problema nem é só gás, né? O problema também é petróleo, o problema também é carvão. A Rússia é um provedor, um supridor de primeira ordem dessas commodities, não é, para a Europa inteira. E o provimento vai de 30% a 50% das respectivas importações Europa fora, não é? E isso é muito significativo, é muito impactante. Alguns países mais a leste europeu, né, esse número chega até a patamares mais altos, né, 80%, 90%. A dependência absoluta é enorme. Então, assim, novamente, esse exercício de substituição dos supridores, no caso do supridor, não é simples, não vai acontecer de forma tranquila e sem prejuízos no curto prazo. Eu entendo que há duas dimensões aí, Carolina, te respondendo. Uma dimensão retórica, a retórica política, e é necessário operar essa dimensão para os políticos, eles precisam sinalizar para as constituencies, para as populações locais, que há esforços no sentido de buscar alternativas, mas também tem a dimensão da praticalidade. Não é trivial fazê-lo. Certamente não é, né? Não basta querer. Os condicionamentos estruturais são aí invencíveis nesse caso, não é? Então, as projeções dão conta que em um ano, talvez, o problema esteja parcialmente contornado. Mas em um ano, muita coisa pode acontecer, inclusive, digamos, um reprocessamento diplomático da atual situação que envolve os europeus e a Rússia. Eu não descartaria esse cenário, um cenário de melhora das relações diplomáticas entre as partes, não é? E isso, evidentemente, coloca a questão, né, numa outra base. O que hoje é uma urgência pode não ser daqui a 6 meses, a depender de como evoluir o conflito propriamente dito. Professor, quais podem ser as consequências geopolíticas de tudo isso para o bloco europeu a mais médio e longo prazo? Porque há países com diferentes condições econômicas, com diferentes níveis de dependência do gás russo. Os alemães cogitam, por exemplo, seguir comprando gás russo, pagando em rublos, mas tentando não ferir ali as regras da União Europeia. O senhor acha que pode haver uma cisão entre os países do bloco europeu por causa desse estresse gerado pela crise do gás? O conflito na Ucrânia
ele agora passará por uma nova fase, eu entendo. Uma vez superado o trauma inicial, esse impacto e o choque do ponto de vista moral, emocional, mas também tudo que foi impactado na economia, na política, é possível que a gente se encaminhe para uma estabilização das relações no outro patamar. Isso é o que eu vislumbro para o médio, para o longo prazo. Não me parece que o cenário cogitado por alguns analistas de descasamento, decoupling, que ele vá se materializar. Não vai acontecer porque não é possível neste momento. Não é. Um país como a Inglaterra, onde eu estou agora, depende muito as casas. E não estou falando das casas das classes altas, estou falando da classe trabalhadora, das classes médias. As casas dependem do gás para o aquecimento. É uma questão muito básica, não é? É uma realidade muito presente no dia a dia, muito sensível politicamente. E os países, no caso a Inglaterra, mas isso se aplica a tantos outros, a Alemanha que você citou, a Alemanha depende mais ainda desse suprimento energético que vem da Rússia. A Alemanha admite ter de racionar depois de recusar a exigência da Rússia de pagar em rublos. Esses países não podem abrir mão, simplesmente não podem. Então isso vai ser negociado, eu acho que a gente entra agora nessa fase do conflito. Uma fase de pesar prós, contras, racionalizar. As reações agora vão ser mais, talvez, meditadas do que foram num primeiro momento. Não é? Depois daquele frenesi, aquelas primeiras semanas de muita excitação política, muita excitação nos meios de imprensa, eu acho que agora é o momento de refletir sobre esses impactos. E o que os europeus estão sentindo é uma perda econômica lá na ponta, não é? A Europa é a parte do mundo de longe mais atingida pelo conflito, até porque o conflito acontece no território, né? No continente. Então aqui o impacto tem sido muito sensível, não é? Dá para se notar nos preços da energia, a inflação de alimentos, essas coisas estão presentes no dia a dia. Então eu entendo, minha projeção, Carolina, é de que agora o conflito ele ingressará numa fase mais fria, mais calculada, em que os atores vão começar a sopesar os custos do enfrentamento. Porque, a rigor, os atores econômicos, especialmente, né, os homens e mulheres de negócios, eles não querem guerra. A guerra é ruim para os negócios no agregado. É claro que setorialmente você pode encontrar quem se beneficie, mas no agregado não é bom. Então eu acho que a tendência é certo arrefecimento de ânimos, que vai fazer bem para os negócios, não é? Isso é o que eu espero para os próximos meses. Professor, todo esse cenário de corte do suprimento de gás ocorre em um evidente recrudescimento de aspectos importantes do conflito lá no terreno na Ucrânia. A gente tem bomba explodindo do lado russo da fronteira, a gente tem armamento pesado chegando dos países da OTAN dentro da Ucrânia, da mesma forma que muita informação de inteligência sendo fornecida de maneira robusta ao governo do Zelensky. Em que medida uma coisa está relacionada com a outra, esse corte do fornecimento de gás tem a ver com esse cenário que eu acabei de pontuar? Na guerra, os atores lançam mão das armas que têm. A Rússia, ela tem sabido explorar, em alguma medida, esse cenário da interdependência econômica e energética em seu favor. Então, eu acho que sim, há uma conexão entre os fatos. A Rússia vai tentar pressionar, vai tentar chantagear, vai tentar se posicionar de maneira mais, digamos, impositiva, não é? Nessa questão energética. Não é? É onde está, talvez, o grande trunfo dos russos neste momento. Uma vez considerado isso, enfim, que na guerra
é assim mesmo, não é? Cada ator joga com as armas que tem. Eu também acho que alguns atores capitais nesse teatro aí de operações, eu me refiro aos Estados Unidos sobretudo, eles têm reavaliado o que implica essa confrontação. Hoje no Washington Post, por exemplo, se lê que o Blinken, o atual responsável pelo Departamento de Estado, Anthony Blinken, ele cogita abertamente o cenário já de neutralidade da Ucrânia no pós-guerra. A Casa Branca já está falando sobre isso, não é? E o cenário de neutralidade significa que não vai ter Ucrânia na OTAN. Os Estados Unidos são os guardiães desse portal, né? Os gatekeepers. Não vai entrar, a Ucrânia não vai entrar. Isso já fica mais ou menos desenhado no horizonte. 3, 4 semanas atrás isso não era dito a plenos pulmões, já está sendo dito. Então os Estados Unidos, que são um ator-chave nesse conflito, já se reposicionam com mais prudência, com mais autocontenção. Eu acho que isso também é significativo, não é? Putin tem avançado em algumas áreas. Vocês vejam, por exemplo, o caso da Moldávia agora, que tem sido trazido à baila. A destruição de 2 antenas de rádio lembram a guerra na Ucrânia, mas esse ataque ocorreu em outro país, a Moldávia. Ainda não se sabe quem fez isso, se foi uma operação de bandeira falsa promovida por Moscou ou se foi um ato de sabotagem de grupos anti-Rússia. Ainda na Moldávia, granadas atingiram um prédio do Ministério da Segurança Nacional. Ninguém ficou ferido. Antes não era um cenário cogitado, agora já se imagina que a Rússia talvez possa invadir a Moldávia ou se apropriar de parte do território, mais ou menos nos termos que fez com a Ucrânia. Então está tudo conectado, não tenho dúvida disso, né? E a Rússia tem jogado com essa dependência europeia em relação à energia para fazer pressão, para conseguir avançar mais e mais. Os atores domésticos, os líderes democráticos, eles estão pressionados por suas sociedades também. Isso tudo é parte do xadrez sendo jogado, não é? O líder democrático que se empenhar na guerra, ele pode começar a perder popularidade domesticamente. Se a sociedade entender que aquilo não é o interesse coletivo, o interesse público, nos Estados Unidos está acontecendo. Né? Biden começa a perder popularidade de uns dias para cá. Então a guerra deixa de ser uma opção interessante do ponto de vista eleitoral. Então, evidentemente que está tudo conectado sim, e encontrar aí uma linha assim, né, uma explicação monocausal, né, a bala de prata a gente não vai encontrar. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem dúvida. Mas o senhor ainda acredita na possibilidade da ameaça de uma guerra nuclear? Porque os russos avançaram essa casa, né? Deram a entender que é uma possibilidade o uso de armas nucleares, ou seria uma bravata como o governo do Reino Unido avaliou? Eu não apostaria na guerra nuclear, a não ser que haja outros indícios. Mas eu tenho visitado esse tema do ponto de vista teórico também e colhido algumas manifestações do Putin ao longo dos últimos anos. Acho que se trata de alguém que tem uma noção muito clara das implicações disso, que tem um projeto aí de permanência no poder e que não está encantuado a ponto de não ter outra opção. Não tem, está jogando outras cartas nesse momento. Agora o blefe haverá. Se alguém se propõe a intervir de fora nos eventos atuais e criar ameaças inaceitáveis para nós, que são de natureza estratégica, eles devem saber que nossa resposta será rápida como um raio. Né? E a gente vai ter que, os líderes globais, e nós também, secundariamente, mas ter sangue frio nesse momento. Né? Não dá para a gente consumir pelo valor de face, né? essas manchetes, essas ideias. Acho que não é um cenário provável. Não é, seguramente não é. Agora, blefe haverá.
blefe haverá porque a Rússia é o país que mais tem ogiva no mundo. Então, parte do poder, parte é suprimento energético, mas a outra é exatamente a capacidade de fazer estragos militarmente, não é? A Rússia joga com essas cartas o tempo todo. Professor, a gente já tem 3 elementos então. A gente tem uma guerra do gás na Europa, o aumento da tensão no conflito e uma inflação global em alta, né? A gente está vendo isso no mundo inteiro, isso é noticiado inclusive ao longo dessa quarta-feira. A gente pode presumir que esses fatores, a guerra do gás, o recrudescimento da tensão, vão acabar botando mais lenha nessa fogueira da inflação, e por quanto tempo a gente pode esperar isso? Ótimo gancho, Roberto, porque aí eu acho que a gente também fecha, né? É o tripé. O fato agora é a questão da economia. Note que essa é uma das fontes de pressão que geram até esse recuo estratégico de alguns países e até um certo resfriamento do ímpeto dos países ocidentais, sobretudo. Com o aumento da inflação e com a piora do quadro econômico geral, inclusive com a reavaliação das perspectivas de crescimento e revisão para baixo, aparentemente, segundo as projeções do mercado internacional, essa guerra ela vai tirar 0,5 ponto do crescimento econômico global, que é muita coisa. Um estrago, é um rombo muito considerável. O Banco Mundial avalia que os preços vão continuar subindo por pelo menos 3 anos, então até 2024 por causa da guerra. A inflação atinge vários produtos essenciais, desde petróleo e gás até matérias-primas agrícolas como algodão, trigo, também milho. Então, diante desse cenário, que é um cenário pessimista, não é um prognóstico ruim para a economia, não dá para os estados nacionais bancarem uma guerra, não dá para eles continuarem se afundando com uma guerra que não paga dividendos eleitorais, econômicos, é uma guerra que só traz prejuízos, primeiramente humanos, evidentemente, é a barbárie, mas também prejuízos materiais. Não dá para avançar nesse cenário e continuar se afundando no lodaçal. E o cenário, como você disse, ele é esse, de 8% de projeção de inflação no mundo, puxada por commodities, principalmente por gás, petróleo, citei carvão, mas alimentos. Vocês sabem bem, né? Ucrânia e Rússia são exportadores de trigo, de grãos, mas de trigo sobretudo. E nisso, como esses países estão fechados para balanço, acabaram se desplugando das cadeias globais de suprimento alimentar, energético, outros atores começaram a ocupar esses espaços. É engraçado isso, mas há também, topicamente, pontualmente, gente que ganha com a guerra. Eu acho que o Brasil tem sido um desses beneficiários neste momento. É claro que é algo passageiro, é algo que aparentemente vai ser muito assim fugaz, não é? Mas há um influxo de moeda forte no Brasil neste momento. O Brasil tem vendido exportando commodity, não é? E aumentou o preço global das commodities, então o Brasil até teve uma apreciação da sua moeda em relação a outras moedas fortes. O real passou a valer mais em relação a dólar, euro e libra, não é? Isso é uma tendência também, é importante para estes dias. Não que traga algum impacto mais estrutural, que vai mudar a situação econômica do Brasil, mas eu acho que, assim, topicamente, setorialmente, já se sente essa influência da guerra na economia brasileira. Professor Davison Belém Lopes, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, Carolina. Prazer enorme falar com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades de continuar com esse diálogo. Esse
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal português RTP e da AFP. A produção foi da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.